Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus e a todos os amigos que escutam a palavra do nosso Deus. O título deste áudio é Prefiro morrer do que perder a vida. Esse título cômico até e aparentemente contraditório, foi o pequeno aqui que veio brincando e disse: prefiro morrer do que perder a vida. Provavelmente uma brincadeira nas redes sociais, um meme, alguma coisa assim. Parece não fazer sentido. E então me veio essa pregação. Amados, tem quase 100 pregações que o Espírito me deu e eu não sei se eu viverei para colocá-las. Eu escolho, de tão rica que é a palavra do nosso Deus. Imediatamente veio essa mensagem para nós. É uma mensagem de consolo, é uma mensagem de alento, numa frase tão simples e aparentemente contraditória: prefiro morrer do que perder a vida. Mas por que essa afirmação é aparentemente contraditória? Parece, né, a pessoa dizer: olha, eu prefiro morrer do que perder a vida. Mas se tu prefere morrer, tu já perdeu a vida. Está falando bobagem. Mas nós que cremos no Senhor Jesus sabemos que não há morte. Tanto é que a palavra nos diz que existem duas mortes, mas não há morte do jeito que o ser humano pensa. Muitos pensam que a morte é o fim de tudo, faço o que eu quiser e não tem nada depois. Se não tem nada depois, eu faço o que eu quiser, eu vou aproveitar aqui. Olha o pensamento da criatura, né? Uma vida tão rica, tão especial, para ser vivida e esquecida como se nunca tivesse existido. Não faz sentido nenhum. Também não faz sentido nenhum viver sem pensar nessa verdade, que tem sim uma vida eterna e abundante para os que creem no Senhor Jesus. Então pensar que tudo termina é um absurdo. E pensar que não tem nada depois é outro absurdo. Aparentemente a mesma coisa, mas não é. Pensar que tudo termina para querer aproveitar aqui é uma desculpa, é um absurdo. E pensar que não tem nada depois, ficar numa depressão, numa tristeza, achando que vai acabar, é outro absurdo. Para o mundo, vida é a pessoa. Não, a pessoa não é vida. A pessoa tem vida ou não tem vida. A pessoa ou tem a liberdade ou não tem a liberdade. Ou tem o direito de viver ou não tem o direito de viver. A morte, o que é? É quando a pessoa perdeu o direito de viver. Simples assim. Vida é a pessoa que tem vida, que pode viver. É liberdade. Nesse mundo, todos que estão vivos têm uma certa liberdade. Quem tem mais liberdade? O rico ou o pobre? O rico. Sem dúvida. Faz o que quiser, ele manda e acontece. Mas é por um tempo. E quem tem sabedoria, na maior parte dos casos? O pobre. Porque sofre, busca a Cristo e recebe a sabedoria de cima que diz: aguarda, porque lá na glória tu vai ser rico. E para sempre. Segundo a palavra do nosso Deus, a primeira morte é para todos. Mas a pessoa não morre. São estados. A pessoa está viva ou a pessoa está morta. São estados existenciais. A vida é existir com o direito de viver. A morte é existir, continua existindo, sem o direito de viver. Aqui nesse mundo, muitas pessoas são prisioneiras, são escravas, ou são pobres, tão pobres que simplesmente perderam o direito de viver. Aqui nesse mundo já existem pessoas que são como zumbis, mortos-vivos. São pessoas que perderam o direito de viver. Parecem que estão vivas, mas estão sem o direito à vida, não têm vida.
tem só morte. Aqui nesse mundo já existe uma parte bem pequenininha do que é o inferno. Porque as almas são imortais, não são eternas. O Senhor Deus criou as nossas almas, somos fagulhas dele mesmo. Essa energia divina permanece para sempre. E a partir do momento que foram criadas, as almas são imortais. E aí é que vai aumentando o nosso entendimento sobre essa frase: eu prefiro morrer do que perder a vida. Porque a minha alma é eterna. A minha alma pode morrer, pode perder o direito à vida, mas se for em Cristo, segundo a palavra, a minha alma perde essa vida aqui, mas ganha outra que é eterna e abundante. A minha alma não vive mais em abundância neste mundo. Tudo vai sendo tirado aos poucos, vem até a perseguição. A minha alma morre aqui nesta vida, mas nasce na outra vida com todos os direitos da vida eterna e abundante. Então, eu prefiro morrer do que perder a vida eterna em Cristo Jesus. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa o quê? Negar a si mesmo é negar a tua existência neste plano. Ué, não quer ir para a glória, que é tudo melhor, então abandona isso aqui que é pior. É isso que o Senhor quer ensinar. Pode viver, tem, se não tem, não reclama. Se está piorando, vai piorar e nós vamos morrer. Vai glorificando. Mas aquele que está reagindo como quem quer, como quem está se agarrando, está desesperado, não tem fé no Salvador. É como se dissesse assim: que Salvador é esse? Eu estou mal aqui, não faz nada por mim. Não faz ideia de que este Senhor está perto de ti, te observando, querendo ver se tu crês nele até o final. O Senhor Jesus, de forma alguma, ele não prometeu nada que não fosse a salvação. Essa é a promessa, a vida eterna e abundante. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem quiser salvar a sua vida, não tenta salvar a primeira vida, que é essa aqui. Essa vida não vai salvar, essa vida aqui é para morrer. E quem crê no Senhor Jesus, quem tem fé no Senhor Jesus, sabe que Ele é o Verbo, sabe que tu vai viver aonde, do jeito, como e até o tempo em que foi determinado. Quem tentar salvar essa vida está se opondo à vontade do Senhor. Quando Ele diz que é para se entregar. Quando Ele diz: quem perder a sua vida por amor de mim, é para usar essa vida por amor de Cristo. Quem fizer isso, entra pela porta estreita e apertada e vai achar as pastagens verdes do outro lado, que é uma linguagem bonita, para nos mostrar que sim, quer chamar a gente de gado, nós somos mais do que isso, nós somos rebanho de ovelhas de Cristo Jesus, e vamos achar essas pastagens, porque nós vamos passar pela porta, não como ladrões, mas pela porta que é Cristo. A porta das ovelhas se abre para as ovelhas. Não tem coisa mais bonita do que isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Cristo é a porta das ovelhas. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não aproveita nada ganhar o mundo inteiro, porque vai se cumprir. Virá na glória de seu Pai. O Filho do Homem, porque Jesus veio como homem para sofrer como homem e nos dar o exemplo. Para morrer como homem.
Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou que dará ao homem em troca da sua vida, alma? Esse versículo se refere à vida eterna. O que tu vai fazer quando chegar lá? O que tu vai dar em troca para entrar na glória? Nada. Por isso que no versículo 25 diz, se tu quer salvar a tua vida, a vida eterna, se tu quer receber essa vida eterna, perde essa vida que não é eterna, perde esse momento na eternidade, esses anos que tu vive aqui, por amor de Cristo. É simples. Aí é que está o prefiro morrer do que perder a vida. Prefiro morrer por amor de Cristo do que perder a vida que Cristo me dá. Olha só, irmãos. Prefiro morrer do que perder a vida. E é o que o Cristo diz aqui. Todas as brincadeiras, tudo que o mundo fala, distorce, brinca, tudo vem da Bíblia. Tudo foi feito por Cristo. Tudo vem da Bíblia Sagrada. Prefiro morrer do que perder a vida eterna que Cristo me dá. Quem quiser salvar a sua vida, prefiro morrer, não vou salvar. Cristo está dizendo perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, ele diz, a vida eterna que ele tem para nos dar. Quer salvar? Não quer perder isso? Então, perde a vida desde já. Porque a vida é uma só, ela começa aqui e vai para a eternidade. Mas o Senhor nos ensina que aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados. Passarão somente pela primeira morte, é só uma etapa. Não perderão a vida de forma definitiva, que é a segunda morte. É a condenação eterna. Então, quem quiser salvar a sua vida que começa aqui e vai por toda a eternidade, porque o Senhor Deus fez as almas para viverem a vida eternamente. Não fez para viver apenas um momento na eternidade. Isso é a coisa mais sem sentido que existe. Pensar que a vida é só aqui e terminou. Isso é um jeitinho de fugir. É um jeitinho de querer fazer tudo à vontade, sem nenhuma culpa, sem nenhum juízo, sem nenhum julgamento. Isso é um absurdo. Também aqueles que estão tristes, achando que tudo vai acabar, que não tem nada depois dessa vida, é outro absurdo. Quando Cristo nos deu a vida para ser eterna e abundante, mas ela começa aqui, nessa primeira etapa, onde nós vamos passar pela primeira morte. A mesma vida continua depois, só que agora transformada, corpos glorificados, lá na glória, para quem aceitou o Senhor Jesus. Então essa mesma vida, quem quiser salvar essa vida, perde por amor de Cristo. Se entrega. Ninguém vai viver mais do que deve. O tempo é contado, está certo para cada um. Aquele que tenta se agarrar às coisas desse mundo, se desespera, mostra uma fé no mundo e não no Salvador. O Senhor Jesus é o verbo de toda a criação. Nós temos que ter a decisão firme de nos entregarmos nas mãos dele, para que quando chegue a tua hora com honra, que tu sintas essa certeza que tu está indo para a glória. Mas se desde já tu mostra insegurança, desespero, não mostra confiança no nosso Salvador Jesus, o Cristo, não pense que ele não está te observando. Não pense que isso não é perigoso. Isto é falta de fé, e sem fé é impossível agradar ao Senhor Deus. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Algumas traduções trocam a palavra alma pela palavra vida. E é a mesma coisa. Se eu perder a minha alma, significa eu perder o direito que a minha alma tem de viver, perder a vida. Ou que dará ao homem em troca da sua alma, em troca da sua vida. Ou seja, quando a vida for interrompida pela primeira morte, alguns continuarão vivendo,
não passarão pela segunda morte. Mas aquele que foi condenado, o que ele vai dar em troca para receber de volta a sua vida? Pois todos passam pela primeira morte. E os que não tiverem mais direito, o que vão dar em troca? Vão subir nus. É isso que a palavra quer dizer, esconder a vergonha da tua nudez. Porque nós somos pecadores, a nossa nudez é o fato de que todos inicialmente estão desprovidos da glória de Deus, estão nus, desprovidos, vazios. E nós temos que nos encher com a palavra do Senhor Deus para subirmos com vestes brancas. O que dará o homem em troca da sua alma? Nada. Nem os salvos poderão dar alguma coisa. Nem quem foi salvo, nem quem foi condenado. Não temos nada para dar em troca de um presente, de algo tão grande que é a vida eterna e abundante. Por isso que, justamente por isso, por não termos nada, que nós temos que colocar dentro de nós a palavra daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Tem os galardões, tem tudo, mas a fé no Senhor Jesus, o Filho do Homem, por que ele é Filho do Homem? Justamente porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o exemplo, ele mostrou o que tem que ser feito. Então ele veio como homem e morreu como homem, mostrando que assim nós podemos morrer como homens e mulheres. Mas se morrermos como ele morreu, com os ensinamentos do Senhor Jesus, então nós também receberemos a vida eterna e abundante. A palavra diz: o Filho do Homem significa Deus, que veio em carne, Jesus, mas dando exemplo para nós. Ele veio para mostrar como nós devemos ser e como nós devemos morrer. Ele veio para mostrar que é uma situação temporária, viver e morrer como homens, mas seremos como deuses. Cristo disse: sois deuses. Claro, nosso Pai é o Eterno, é Deus. Então aqui nós somos como homens, assim como Cristo foi para nos dar o exemplo, para mostrar que é temporário, mas depois vem a vida eterna. E quem é que tem vida eterna? Os condenados? Não. Quem quer continuar na carne, quem quer continuar com os desejos de homem, vai morrer, vai perder tudo. O poder divino da vida eterna é somente para aqueles que continuam no plano do Senhor, para aqueles que nascem da água e do Espírito, para aqueles que deixam de ser homens e agora passam a ser como anjos, para aqueles que, na qualidade de homens, morreram. Cristo, sendo Deus, morreu como homem, mas permanece como Deus. Ele e o Pai são um. Ele é o primogênito entre muitos e quer que todos sejam como ele. Nós que cremos no Senhor Jesus deixaremos de ser homens e mulheres, morreremos como homens e mulheres. Essa é a palavra de alento, é o plano do Senhor. Tudo isso que a gente conhece, essas paixões, esses desejos, esse mimimi, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo isso são desejos de homem. O Senhor Deus agora é nosso Pai. E muitos estão com medo de sair dessa etapa e pular logo para a glória. Não podemos apurar isso. Mas também, quando chega a hora, muitos se desesperam. Parecem que não querem. Parecem que não lembram que a palavra diz que, olha, o teu tempo está certo. Os fios de cabelo estão contados. O Senhor Deus sabe a hora certa. Ele é o absoluto. Ele controla tudo e de perto. Por isso que o Senhor Deus diz em sua palavra, que enviou o próprio Filho para nos salvar. E o Filho diz: negue a si mesmo. Ele veio de cima
para nos tirar daqui de baixo e nos levar lá para cima. Foi preparar moradas. Realmente quer habitar com Cristo eternamente? Nega a tua vida aqui embaixo e aceita a tua nova vida lá em cima. O plano do Criador é imenso, perfeito para nós. Negar a si mesmo significa compreender esse plano e se entregar totalmente para o nosso Salvador, Jesus Cristo. É quebrar esse velho paradigma, as limitações. O que aprendeu nesse mundo, fica nesse mundo. É temporário. Livre-se disso para poder subir. Negue a si mesmo. Prefiro morrer. Todas as ofertas que me faz esse mundo, me pedindo para negar Cristo, eu prefiro morrer aqui. Eu nego a mim mesmo para sair dessa existência, para não perder a vida eterna e abundante que o Cristo quer me dar. Nós sabemos que as pessoas foram moldadas, ensinadas por esse mundo. Nós adquirimos muita coisa desse mundo. Dentro de nós, está nas entranhas, e muitos irmãos até dizem, eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, porque está nas entranhas de tanto que fez. Mas todo aquele que bate na porta de salvação, ela se abre. Cristo começou, Cristo termina. A função do cristão é tão somente persistir, buscar a face do Senhor. Buscar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, buscar amar a Deus, conhecer este Senhor. E quem conhece a Deus, ama a Deus, porque Ele, sendo Deus, é perfeito, é maravilhoso. Mas, nesse mundo, nós somos doutrinados dia após dia, com um volume de informações imenso. Muitos anos aprendendo com um sistema de ensino, começando lá no pré-primário, que só fez tirar metade da tua vida, se dedicando a coletar informações inúteis, informações irrelevantes, que tu não vai usar nem aqui, nem na eternidade. E isso nos deu uma forma de pensar que é limitada. E isso nos faz com que a gente sofra muito, mesmo nós que já estamos em Cristo, porque em certos momentos a gente fica como que com dúvida. Nosso sofrimento vem da dúvida, vem por ainda não entender o plano do Senhor, ou aqueles que já sabem, vem justamente por titubear, vem justamente por ficar morno, vem justamente por, nos piores momentos, não entender o que foi Jó. Não entender que se foi o Senhor que fez assim, nós temos que aceitar o que vem para nós, gostando ou não. Quando estava bom, era glórias a Deus. Agora que está ruim, cadê o glórias a Deus? Ah, mas eu vou dar glórias a Deus por coisa ruim que me vem? Sim, porque o Senhor Deus é perfeito, são os caminhos do Senhor. Meus pensamentos são mais altos do que os teus. É a promessa, depois que tu chegar lá na glória, nunca mais haverá clamor algum. Mas quando a gente deixa de buscar a palavra, o que acontece? A gente cai na fé. E às vezes por motivos que nem sabe o porquê. E o Senhor de perto, furioso. Muitas vezes tu não sabe, mas o Senhor está furioso contigo. Simplesmente por estar morno. Simplesmente por não glorificá-lo, simplesmente por não valorizar o que o Senhor Deus está fazendo pela tua alma. Tudo isso que acontece é a ação do Senhor Deus na tua alma. Então, quando as pessoas não entendem, não se entregam totalmente, elas sofrem. É o que aconteceu com Pedro. Veja o que lemos em Mateus 16, versículos 21 ao 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tudo isso aí
Para eles que não tinham a Bíblia Sagrada impressa, é muito difícil de entender. Se ele é o Senhor, por que ele tinha que padecer? Mas na última vírgula fica bonito, ressuscitar ao terceiro dia. Muitos nem lembravam disso. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Isso acontece com muitos de nós. Pedro aqui está dizendo para o Senhor Jesus: tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. É isso que eu falo que é o mimimi. Eu não falo como um machão, como o cara que consegue tudo, não, porque nós sofremos. Mas nós não podemos cair nesse engano que Pedro caiu. E é permitido, mas aí nós sofremos mais ainda. Quando o Cristo veio para sofrer por nós, não, ele não veio para sofrer. Ele veio para sofrer porque é o plano do Senhor Deus que ele viesse e nos mostrasse o exemplo. Se ele viesse de forma inatingível, com poder, de forma que ninguém conseguisse fazer nada para ele, nós não seguiríamos esse exemplo. Nós iríamos dizer: mas tu é Deus, olha aí. E agora quero ver tu ser como eu. Estou sofrendo aqui. Me salva de verdade. Então ele veio e mostrou o caminho. Ele veio como homem. E como homem, o que acontece quando uma pessoa vem trazer o amor? Ela leva a bofetada. Ela leva o mal. Então Pedro, não entendendo isso, que o Senhor Jesus é o exemplo, ele disse: tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. É o que os pregadores da prosperidade querem colocar. De modo nenhum vai te acontecer isso, porque Deus está contigo. Não. Aí é que o Senhor Deus não está contigo. O Senhor Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó e com o filho dele. Então, quando Pedro diz isso, o Cristo disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está aí. Se nós entendermos que nosso sentimento tem que ser esse: eu prefiro morrer do que perder a vida. É a mensagem do Cristo. É preferível morrer, perder tudo aqui, do que perder aquela vida eterna que o Cristo quer nos dar. Quando vem uma pregação de prosperidade ou um sentimento de desespero, de buscar a solução nesse mundo, quem está tentando salvar a tua vida, tu vai perder. E sabe o que é pior? Aquele que tenta salvar a sua vida, perde a sua vida, que é eterna, que foi feita para ser eterna. O Senhor Deus fez as almas imortais. A partir de agora, nós somos eternos. Significa o quê? Que nós não somos eternos. Nós somos eternos a partir de agora, ou seja, somos imortais. Aquele que tenta salvar a sua vida, que começa agora e deveria ir eternamente, ele tentou salvar pelo seu próprio poder. Nós não temos poder nenhum para fazer nada. Muito menos para salvar algo tão grande assim, que é uma vida eterna e abundante. Quem tem esse poder é Cristo. Esse Cristo diz para nós nos entregarmos totalmente para Ele, entendendo que Ele é o Verbo, que Ele e o Pai são um, todo-poderoso, absoluto. Porque aquele que se desespera tentando salvar a sua vida, coloca a fé no mundo, mostra que não tem fé neste Senhor. Quando subir, ele vai dizer: apartai-vos de mim. Estão entendendo, irmãos? Aquele que entendeu o que acontece lá em João 19, versículos 10 e 11, esse está salvo. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tem poder para te crucificar e tem poder para te soltar? É o mundo falando, dizendo: eu que tenho poder, eu que isso, eu que aquilo. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti,
maior pecado tem. Nenhum poder há contra nós, irmãos, se o nosso próprio Deus, o Pai e o Filho, não tivessem concedido. Jó entendeu isso. Por isso que se tu tentar salvar tua vida, tu está botando a fé em qualquer outro, mas não é em Jesus. Não é no Senhor da vida. Aquele que tentar, fica tentando, trocou a salvação do Cristo que não tenta nada, que é garantido. Trocou esta salvação pelo teu achismo, pelo teu desespero, pelo vou buscar ajuda aqui, buscar ajuda ali. Mas aquele que se empenha em viver até onde o Senhor permite viver, por amor dele, e morrer assim, este vai salvar a sua vida. Porque entregou tudo nas mãos do Salvador. Cristo na frente de Pilatos, Cristo que é o Verbo. Aparentemente, Cristo não tinha poder nenhum, é que ele estava sendo exemplo para nós. Ele se deixou levar dessa forma para servir de exemplo para nós que estamos diante de poderes imensos, mas todos esses poderes, tudo isso foi concedido de cima. Até o Satanás tem poder, por que está indo e vindo até hoje? Porque foi concedido. Isso vem do nosso Criador. Nós vamos entender tudo isso na glória. Parte disso a gente já entende, é que ele tem um direito adquirido e por justiça permanece. E serve também para a obra. Serve, sim. Isso nós aprendemos em toda a palavra. Onde abundou o pecado, abundou a graça. É o grande oleiro. É o remédio amargo. Quanto mais mal faz para uma pessoa, mais derruba a arrogância daquela pessoa e ela acaba aceitando a Cristo e sendo salva. Sim, o maligno está condenado, ele tenta fazendo mal, mas ele acaba servindo ao Criador, quer ele queira, quer não queira, ele acaba servindo aos propósitos do Criador. Quanto mais mal ele faz por uma pessoa, se essa pessoa aceitou a Cristo, mais glória ela recebe lá em cima. Mais glória. Quanto mais faz o mal, mais aquele que é atingido tem que responder com amor. Amar os inimigos. Quanto mais mal, mais a resposta tem que ser amor. Até morrer. Isso o mundo não compreende, isso muitos cristãos não compreendem. É o que nós lemos em Romanos 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha aí o versículo 21. Quem não entende, não entende mesmo. Não significa combater o inimigo. O versículo 20 já explicou. Que se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. A palavra diz para amar os inimigos. Porque fazendo isso, tu amontou o quê? Brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Ou seja, as coisas do mal que vêm para ti vão te destruindo, mas tu não será vencido por isso. A tua alma não vai carregar mágoa, não vai carregar sentimento de ira, de vingança. E quando a tua alma faz isso, é uma alma limpa, é uma alma do bem, é uma alma de amor, é uma alma de Deus. E aí a tua alma vence o mal com o bem. E a vitória não é aqui embaixo. Se o mal quer prosperar e continua prosperando, a tua alma já venceu o mal. A vitória é lá em cima, depois, para a eternidade. Por isso diz aqui, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Essa linguagem figurada, essa linguagem forte, não quer dizer que tu vai ter brasas de fogo, não vai ser uma personagem de quadrinhos, não. Isso significa que lá em cima,
O Senhor Deus está te dando uma recompensa que tu nem imagina o que é. Um poder, algo tão grande, galardão tão grande. Porque o Senhor está te observando aqui embaixo. Ele quer ver se a tua alma é do bem. Ele quer ver se a tua alma insiste em fazer o bem. Ele quer ver se a tua alma é representante de Cristo. Ou se a tua alma está egocentricamente preocupada com ela mesma. Ah, vai acontecer isso, não sei o que, não sei o que. Já não leu a palavra, já não viu o que é o plano do Senhor Deus. Já não viu que é a proposta do mundo que tu caia da tua fé, até mesmo tendo medo do que está acontecendo. Quando deveria ter a certeza da salvação em Cristo. Quando deveria ter o desejo mais profundo no íntimo do teu coração de partir com Cristo. Quando deveria, nos momentos em que as coisas vão acontecendo, a palavra diz, regozijai, porque a tua redenção está próxima. É tempo de regozijo, é tempo de colheita. Foi isso que Pedro não entendeu. Quando o Senhor Jesus começou a mostrar que ele tinha que padecer. Ele tinha que sofrer tudo isso e ser crucificado. Pedro disse, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. É como se Pedro dissesse assim, olha, não cumpre a tua obra, olha, não faz tudo isso pela salvação de todos nós. A resposta do Senhor Jesus foi seca. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Toda a Bíblia é interligada. Aí o Senhor Jesus mostrando mais uma vez que nós temos que compreender as coisas que são de Deus. E o único jeito de fazer isso é nascer da água e do Espírito e não permanecer mais na carne. Mas por que, irmãos, que nós titubeamos? Por que, irmãos, que nós dissemos que não, que Cristo é meu Salvador e tudo, mas mostramos uma atitude de indecisão, de medo, de não sei o que vai acontecer, em vez de estar dizendo, glórias a Deus, seja a vontade do meu Senhor, Jesus é o Cristo, é o meu Salvador, é o Verbo, em vez de fazer cânticos, declarações em voz alta, porque estamos titubeando. Pedro titubeou. Pedro ficou indeciso. Nós lemos isso também em Mateus 26, 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mostrou decisão, não é mesmo? Mas só da boca para fora. E o Senhor Jesus, conhecendo a natureza pecadora, ele disse, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. É o que aconteceu, e o Senhor Deus conhece a nossa natureza, e nós por muitas vezes negamos a Cristo, com as nossas ações. Quando o mundo vem requerer de nós isso e aquilo, muitas vezes nós aceitamos o que o mundo oferece. Muitas vezes nossos pensamentos, eu fui traído nos meus pensamentos também, nos deixamos levar por isso, por aquilo, e a nossa mente, a nossa alma está ocupada olhando demais para o mundo. Ah, mas tu não conhece o meu problema, não conhece a minha vida, olha o que está acontecendo, não sei o quê. Exato, tu está que nem um ralo assim, ó. Tu está sendo levado por esse ralo, sendo sugado. Porque carnalmente a primeira vida é para morrer mesmo, todos serão sugados, todos morrerão de um jeito ou de outro, nem adianta dizer como. Faz o que tu pode fazer, mas espiritualmente, se a tua atitude for assim, de se dedicar tanto desespero, tanta atenção para o mundo, tu perde a fé no Cristo Jesus. E olha que a indecisão é permitida. Pedro negou a Cristo 3 vezes. E mesmo assim o Senhor permitiu. Porque da mesma forma que o pecado pode passar por nós, desde que a gente não permaneça no pecado, da mesma forma negar a Cristo tendo falta de fé, não por querer negar, mas como Pedro fez, indeciso, tendo falta de fé, pode passar por nós. Com Pedro aconteceu ali 3 vezes numa noite. Mas desde que a gente não permaneça nessa indecisão,
Por isso nós lemos toda a parábola das 10 virgens e toda a palavra também confirma isso. Que tem que buscar a face do Senhor. Tem que manter o azeite, tem que manter o Espírito Santo. E o único jeito de manter a presença do Espírito Santo é não entristecendo o Espírito Santo. Porque quando as aflições vêm, nós começamos a entender mais profundamente o que é o regozijo, o que é a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Não é a alegria, o prazer imediato que o mundo dá, a excitação das coisas que o mundo oferece, os prazeres imediatos que te fazem esquecer. O pecado está aí, não é no prazer. É abraçar um prazer fora da ordem do Senhor Deus, um prazer tal que te faça esquecer da palavra. Esse é o pecado. Esse é o motivo pelo qual, o exemplo mais simples, a pessoa não pode sair fazendo sexo com todo mundo esquecendo, porque o sexo é um prazer forte. A pessoa não pode sair se embebedando a todo momento, se drogando. A pessoa que tem dinheiro não pode sair comendo caviares e manjares e escravizando as pessoas. Tem gente que paga $100 mil para ter um almoço. É um almoço que custa $100 mil. Vai ver o que tem nesse almoço. Para quem não viu ainda, tem gente que come ouro. Fica bonito, um sorvete, uma fina casquinha de ouro, uma casquinha tão fina que você nem sente, você morde o sorvete de ouro. Para que isso? Aquela fina casquinha de ouro poderia matar a fome de várias pessoas. Então, o problema não está no prazer, está na busca desenfreada por coisas que anestesiam a alma, por coisas que aprisionam a alma. Em relação a essas coisas que são gostosas, eu quero, claro que são gostosas. E muitas delas são permitidas, mas é para a eternidade. Não é para querer sugar e se perder buscando isso aqui, no imediatismo. Para essas coisas, então, a gente tem que dizer, eu prefiro morrer, prefiro perder essa vida, perder tudo isso. Prefiro morrer do que perder a vida. Tem um filme aí que eu assisti, ele se chama Deus Não Está Morto. Eu quero assistir novamente. Eu não lembro, eu sei que foi muito bonito, eu não lembro direito do filme. Mas tem uma cena linda, que eu chamo da cena da gaiola. Nesta cena, nós observamos o que é a proposta do mundo. Que é o espírito do maligno influenciando as pessoas para o imediatismo, para se perder no prazer e esquecer de Deus. Esta cena ela é mais ou menos assim, eu não lembro do diálogo, mas é mais ou menos assim. Um homem rico, um homem muito rico e arrogante, ele vai visitar a sua mãe num asilo, num lar, e a sua mãe já não consegue nem lembrar quem é o próprio filho. Então esse homem sentado fala para sua mãe e diz coisas assim, olha, eu não entendo, você ora, você crê no Senhor Jesus, a vida inteira se dedicou para esse Deus que não existe, e eu vejo a diferença. Eu nunca orei, nunca fiz isso, eu sou rico, sou forte, saudável, e você nem me reconhece. Acho que nem está me escutando. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Então aquele homem, com toda a sua arrogância, disse coisas assim para a mãe dele. Achando que ela nem ia responder, porque já há algum tempo ela não reconhece nem o filho quando a visita. E a cena mostra então que aparentemente ela perdeu tudo. Ela não lembra de mais nada, está sozinha num lugar escuro, num asilo. E ali o filho dela aparece virtuoso, cheio de riqueza. Aparentemente ela está presa numa gaiola e ele está livre. E isso é o que a carne vê.
E isso é o que acontece na carne, e isso é o que o cristão passa. Ele fica preso por um tempo. Mas por que nós dissemos aparentemente? Porque não é para sempre. Porque essa nossa vida, ela começou aqui e vai para a eternidade. Então aquele homem, ele fala essas coisas para a mãe dele, e de repente o Senhor Deus dá um momento de lucidez para a mãe dele e coloca palavras na boca dela. É lindo. Assista a esse filme, Deus não está morto. E então ela diz coisas assim: o pecado é como uma gaiola com a porta aberta, em que colocaram lá dentro todos os prazeres do mundo. Tudo é lindo, maravilhoso. Você está dentro daquela gaiola, mas você diz: olha, eu não quero sair daqui porque na realidade a porta está aberta, isso aqui não é uma prisão. É o meu cantinho. É um lugar lindo. É tudo feito para a pessoa se interter, para a pessoa esquecer de Deus. Até o dia em que a porta da gaiola se fecha. E é isso que o maligno faz. Ele puxa toda a tua atenção ou para o prazer, te dá todas as coisas dentro dessa gaiola, que é o mundo. Todos estão nessa gaiola. Ou ele enche de prazer e tu nunca mais quer sair, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer sair disso. Até o dia em que ele fecha e aquela pessoa está condenada. Ou ele enche de dor, no caso dos cristãos, boa parte dos cristãos, ele tenta com a dor, alguns com prazer, alguns com a dor. Então aí o cristão sente a dor, a perseguição, tudo. Diz que não abandona, mas não mostra a fé decisiva no Cristo Jesus. Titubeia, fica indeciso. Se agir como Pedro, algumas vezes assim, até o Senhor releva, mas o perigo de estar sendo levado pela adoração, pelas preocupações, quando Cristo diz: a cada dia basta o seu mal. Então essa prisão nesse mundo, ela é feita pelo prazer, que seduz as pessoas, ou pela dor. Muitas vezes na dor, as pessoas acabam se esquecendo que estão dentro do plano do Senhor Deus. Jó não esqueceu disso. Pedro esqueceu disso. E Cristo disse: para trás, arreda-te, para trás de mim, Satanás. Por que para trás de mim, Satanás? Porque fica tu para trás, eu vou. Se é o plano do Senhor, quando está se cumprindo, cadê a honra que o Senhor merece? Ele está te tirando desse mundo horrível. Ele falou que tem que passar por isso, cada um tem que tomar sua cruz. E quando começa a acontecer, normalmente os irmãos esquecem do Senhor Jesus. Alguns esquecem totalmente, alguns permanecem, mas permanecem só pedindo, desesperados, esquecendo-se que é o plano do Senhor e estão pedindo justamente o oposto. Tem irmão até que ora pelo mundo e Cristo disse, lá em João 17, ele disse que não ora pelo mundo. É pecado, porque o mundo não tem e jamais terá conserto. Nós não oramos por todo mundo, porque é dito e certo que neste mundo há uns que irão para a condenação, não se ora por eles, não sabemos quem são, mas não oramos por todos. Não queremos consertar o mundo, não queremos. Nós queremos a salvação em Cristo Jesus, nós queremos buscar aquilo que o Senhor Jesus disse que nós devemos buscar. Então, desde Adão e Eva tem o plano. Cristão é assim, segue a Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e tem que ir seguindo nesse caminho com a sua cruz. Negue a si mesmo, vou negar isso que eu quero fazer, não vou me desesperar, não vou, não sei o que, etc. Eu vou, quando entrar todas as coisas que não são de Cristo, eu vou abraçar Cristo, vou carregar minha cruz, vou seguir a Cristo. Se tentar salvar a tua vida, tu vai perder a vida que é eterna. Tu vai perder. Pedro
chegou um momento em que ele tentou salvar a vida do Senhor Jesus. Para trás de mim, Satanás, eu não quero isso. Não tenta salvar essa minha vida aqui, que é temporária. É isso que o Senhor Jesus quis nos dar exemplo. Não tenta salvar essa minha vida aqui, porque eu não vou salvar essa vida aqui para permanecer aqui. Eu vim dar o exemplo que vocês não têm que salvar essa vida, vocês têm que cumprir esse caminho. Carregar a cruz de vocês, levar a minha palavra até a morte. Assim vocês terão a vida eterna. É a decisão de dizer, prefiro morrer do que perder a vida. Por isso que o Senhor nos ensina, quando nós entendemos o plano do Senhor, Ele não nos chama mais de servos. Nós estamos na condição de servos, de escravos de Cristo. Mas por quê? Porque o mundo nos colocou nessa condição. Porque o mundo exige de nós e Cristo, como em Apocalipse 22:11 diz, Cristo também confirma para amar os inimigos. Apocalipse 22, o Senhor Deus está dizendo, olha, quem é sujo, suje-se ainda. Olha, tu quer fazer mal para mim? Eu não vou fazer mal para ti. Responde com amor. Então o mundo nos obriga a sermos escravos de Cristo. Por quê? Porque para seguir a Cristo não é pregação de prosperidade. Para seguir a Cristo é sair do mundo, e quem sai do mundo, o mundo odeia. O que acontece é que nós ficamos na condição de escravos de Cristo, porque nós nos escravizamos por amor a Cristo. Quando o entendimento é que Cristo nos salvou, mas disse, olha, mas vocês têm que carregar a cruz de vocês. Para sair daí, vocês têm que seguir esse caminho. E o mundo olha que a gente está indo embora. As almas sentem. Toda essa rebeldia, essas filosofias, esse mimimi, esse blababá, essa guerra, tudo isso é perseguição aos santos. E são as almas que estão com o espírito do maligno, sabem que estão condenadas. Elas sentem isso, irmãos. Tudo isso é o resumo de que essas almas estão vendo que nós estamos nos retirando desse mundo devagarinho em Cristo. Cristão que é cristão, quando começa a apertar, ele vai dando glória, ele vai em regozijo, em alegria. Está se cumprindo. Mas para sentir isso, irmãos, comece a fazer já. Comece a ter entendimento do que é dizer, prefiro morrer do que perder a vida. O entendimento de dizer isso é o entendimento do que Cristo disse para Pedro. Para trás de mim, Satanás, não quero isso. Ué, mas como que não quer isso? Pedro disse por amor, para que não quer que seja crucificado, não quer que sofra. Estão entendendo o que é a pregação da prosperidade? Então o Senhor é o nosso Salvador, mas Ele diz, negue a ti mesmo, porque tu vai buscar salvar a tua vida nesse mundo, vai buscar soluções. Não está dizendo que tu não tenha que fazer o que pode fazer, mas Ele está dizendo que é dito e certo que a tua hora vai chegar. Quando tu vê que nada mais pode fazer, não tenta salvar a tua vida. Coloca a tua fé no Senhor Jesus. E não é a falsa fé da pregação da prosperidade, é a fé que diz assim, o Senhor Jesus é meu Salvador, o Pai do Senhor Jesus agora é meu Pai. Ele faz tudo que é certo e bom para mim. Ele vai me proteger, mas se não é porque é a minha hora. Glórias a Deus, se for a minha hora, muito mais eu quero isso. Tem que ser como Paulo dizia, que ele queria ir embora. E não como aquele que fica desesperado, ai, mas isso, mas aquilo, não sei o que, e só pede, nem conversa com o Pai na oração. Por isso, volto a dizer, a palavra do nosso Deus diz para levar cativos os pensamentos a Cristo. Tudo que for aflição, tudo que começar a te afligir, faz o que pode, mas leva cativo, cancela isso. Começa a fazer o que o cristão faz, lê a Bíblia, ora, glorifica, louva, pula, fica alegre, não consegue ficar alegre, pensa na palavra que tu vai sentir o regozijo, que é uma alegria interna lá da alma de saber que tu está salvo, que tu está dentro do plano do Senhor. Passa por isso com essa decisão que Pedro não teve lá.
e que nós também não tivemos, mas pelo exemplo de Pedro e de toda a palavra, nós temos a oportunidade de ter a partir de agora, para sofrermos menos. Porque está salvo, mas o entendimento diminui o sofrimento. E afasta também a possibilidade de ser um daqueles que não estão salvos. Por isso a resposta incisiva do Senhor Jesus: para trás de mim, Satanás. Porque isso pode sim levar uma pessoa a estar seguindo outro Senhor, um Jesus imaginário, que não é o Salvador. Como devemos então entender, aceitar e passar pelo sofrimento presente? É passeando, indo e vindo, rodeando a palavra. E não como Satanás passeando, indo e vindo, rodeando o mundo. Eclesiastes 7, dos versículos 10 ao 14, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Aquele que diz assim, era tão bom antes, por que hoje está tão ruim? Isso não é sabedoria. Deveria dizer, está se cumprindo, glórias a Deus, eu vou sair desse sofrimento, eu vou para a glória, vida eterna e abundante. Versículo 11, tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Nosso sol é Cristo. Se tu estás vendo Cristo lá na frente, tira proveito disso. Por isso a sabedoria, mesmo sendo amarga, porque a sabedoria te diz para sentir alegria, para regozijar mesmo nesse vale. Então ela mesmo sendo amarga, ela é tão boa como a herança. Que é a herança? É a vida eterna e abundante. Aquele que tem essa certeza, já sente que ganhou essa vida aqui, já sente que está passando por isso como um trabalho difícil, um trabalho duro, mas é um trabalho que o Senhor, nosso Pai, o Eterno, nos deu. Já sente que não vai morrer, que não vai perder nada. Por isso o versículo 11 diz, tão boa é a sabedoria como a herança. Chega a ser tão boa como a herança. Antes de receber a herança, tu já está sentindo essa herança na alma, já está sentindo regozijo. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Irmãos, esse versículo 12 tem uma mensagem muito forte. Diz que a sabedoria serve de sombra. Claro, ela é amarga. Eu tenho sabedoria, eu não peco, eu sigo a Cristo, porque eu sei que eu tenho a vida eterna, mas está doendo, eu podia receber milhões, eu podia fazer isso, eu podia pecar. Mas é uma sombra. É uma sombra do que virá. Como de sombra serve o dinheiro. Por quê? O dinheiro, o poder. Aqui no mundo as pessoas querem só o poder pelo poder. Parece óbvio, não é mesmo? Quero poder fazer as coisas, então eu tenho que ter mais poder, custe o que custar. E o cristão não. O cristão não quer ter poder. Por quê? Ele aceitou aquele que é o poder. O cristão poderá fazer as coisas sem ter poder algum, simplesmente sendo filho de Deus. Então o dinheiro que é poder, o dinheiro aqui não significa papel, moeda, significa um número, significa um título, significa alguém que tem poder. O dinheiro, esse poder desse mundo, é uma sombra do verdadeiro poder que é a entrega para Cristo, aquele que é o Verbo, aquele que tem todo o poder. Todo o poder foi colocado nas mãos do Filho. Então o cristão não busca ter poder, ele busca poder fazer as coisas. Isso nós poderemos fazer eternamente como filhos de Deus, pois em Cristo nós temos concedido todo o poder. O Senhor Jesus diz que todo o poder foi colocado nas mãos dele, e essa glória, ele diz, a glória que o Senhor Deus deu para ele deu para nós. E entender isso, essa é a verdadeira excelência da sabedoria, que diz aqui no final do versículo 12. É que ela dá vida ao seu possuidor.
Quem entende que não precisa fazer nada, não precisa guerrear, não precisa se desesperar, não precisa lutar contra a carne, não precisa ter aquela gana, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ah, mas eu não vivi, o outro está vivendo, agora eu posso viver, agora eu vou fazer isso, vou me esbaldar. Ou que perdeu tudo não precisa se entristecer. Quem entende que não precisa girar na obsessão pelo poder, porque nós, sem poder algum, poderemos fazer todas as coisas em Cristo pela eternidade. Aquele que coloca a fé não na busca pelo poder, mas na busca pelo Senhor que tem o poder, esse tem a sabedoria que dá vida ao seu possuidor, claro. Porque se a tua fé está no mundo, no desespero pelo poder fazer, tu perde a vida, porque a tua fé não está em Cristo. Agora, se a tua fé está em Cristo, Ele é o Senhor de todo poder, a fonte de toda a vida. Então, mesmo que tu não tenha poder nenhum, mesmo que tu morra por Cristo, essa sabedoria, essa tua atitude, mostra a tua fé no Cristo e te dá a vida eterna. O versículo 13 confirma, dizendo: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Olha só, então se tudo isso parece torto, confuso, doloroso, atenta para a obra de Deus. Observa o que o Senhor Deus está fazendo por ti, dá glória, sente regozijo indo para a glória. Te desfaz cada vez mais do mundo, desapega. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. O Senhor Deus fez o dia da prosperidade e também fez o dia da adversidade. Todo poder foi concedido de cima, é o modo do Senhor Deus agir. Considera que isso tudo foi preparado pelo Senhor Deus. Até o Satanás tem poder por algum tempo. Considera. Honra o Pai glorificando, mesmo no vale glorifica o Pai. Honra o Pai e mesmo no vale glorifica o Pai, glorifica o Filho. Deus fez este em oposição àquele, fez o dia da prosperidade e fez o dia da adversidade, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele, para que a gente não fique pensando isso e aquilo. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Como vai ser, o Senhor sabe, é uma entrega, é uma adoração total, porque quando nós chegarmos na glória, aí sim, nada vamos perguntar. Em João 12, versículos 23 ao 32, e eu vou pulando aqui, irmãos. Mas em João 12, ampliando o contexto do que lemos em Mateus 16, nós lemos: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Olha aí, irmãos. Mas se morrer, dá muito fruto. Nós somos como um grão de trigo. Toda essa nossa vida, o Senhor diz assim: olha, se por amor de Cristo nós nos desapegarmos desse grão, dessa semente, se nós nos deixarmos consumir, nos deixarmos morrer, porque nós vamos ser consumidos e vamos morrer, mas façamos isso por amor de Cristo. Então será como o grão de trigo que caindo na terra morre por amor de Cristo e dá muito fruto. Agora o pecado não está no alimento, nas coisas, está na atitude do homem não querer se deixar morrer quando é o plano do Senhor. Na atitude de Pedro dizendo: não, Senhor, não vai fazer isso por amor de ti, não vai ser crucificado. Para trás de mim, Satanás, fica tu para trás, eu vou para a glória. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quer ficar só, quer ficar nesse mundo, ser condenado, fica. Defende a tua vida. Se tentar defender a tua vida, tu vai perder essa vida. Mas se tu entregar essa vida por amor de Cristo,
Saiba que assim tu está demonstrando a fé naquele que é o Verbo que tem todo o poder. É isso que Cristo diz. Aqui também, João 12, versículo 25, repete: quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, irá guardá-la para a vida eterna. É outro modo de dizer a mesma coisa. Se eu amo a minha vida, então, neste mundo, preste atenção, eu odeio a minha vida. Eu aguardo para a vida eterna. Estão vendo, irmãos? Se a gente ler rápido, fica tudo confuso. Ó, quem ama a vida, então odeia a vida. Não. Quem ama a sua vida, que eu sei que a minha vida é eterna, então eu vou perdê-la aqui, por um momento só. Por amor de Cristo, eu entrego essa vida e invisto, e oro, e prego, e quando é a vontade do Senhor, eu confio e me entrego até o fim, vou dando glórias. Aí tu vai chegar lá em cima e vai dizer, esse aqui ó, deu glória até o último momento, não ficou desesperado lá, sem fé. Quem ama a sua vida, que é eterna, tu não vai morrer. Está em Cristo, tu não perde a tua vida. Mas aqui diz, perdê-la, ou seja, perder essa parte da vida aqui. E quem nesse mundo odeia a sua vida, quem neste mundo, só nesse mundo, irmãos, eu odeio a minha vida. Eu não odeio a vida que eu queria ter, mas eu não tive. Eu odeio a vida que o mundo me deu, terrível. Então, quem nesse mundo odeia a sua vida, irá guardá-la para a vida eterna. Se tu também sabe que esse mundo não te deu uma vida boa, então saiba que tu tens que guardar a tua vida para a eternidade. É uma vida que começa agora e não morre. Está selado. Ainda que morra, viverá, diz a palavra. Então não te preocupa, criatura. E aí vai por toda a Bíblia, mesmo aqui em João 12, nós temos tesouros infinitos aqui. Quando o Senhor diz assim, agora a minha alma está abatida, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. O Senhor Jesus diz que está abatido, está sofrendo. O que direi eu? Ele diz, será que eu vou dizer, Pai, salva-me desta hora? Em seguida ele diz, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Da mesma forma, irmãos, aquele anjo que desceu e me visitou, veio por amor de mim. E quando eu vos falo e dou esse testemunho, é por amor de todos nós, tudo que o Senhor Deus está fazendo. Olha o que o Senhor Jesus diz, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Está consumado, irmãos. A obra, Cristo já foi levantado e já atraiu a todos nós para Ele. Nós só temos que permanecer nesse amor. Observe que Pedro nos deu um exemplo bem claro do que é indecisão, do que é não entender completamente a obra do Senhor. É claro que depois ele entendeu, depois recebeu tudo, os dons do Espírito Santo e continuou a obra até morrer. Mas por alguns momentos ele nos deu exemplo. Primeiro, não quis que o Senhor fosse crucificado. Negou o Senhor 3 vezes. Depois nós lemos também João 18, 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então até quando foram buscar o Senhor Jesus para ser julgado e crucificado, Pedro tentou defender, agindo por impulso, agindo pela carne ainda, não entendendo toda a mensagem.
E o Senhor Jesus mais uma vez o repreende firmemente, dizendo: não beberei eu o cálice que o Pai me deu, quer dizer, não vou fazer eu a obra que o Pai me deu a fazer. Ele tinha que ser recolhido e crucificado. Quando nós deixamos de dar glória ao Senhor, mesmo na adversidade, nós deixamos de considerar a obra do Senhor. É como se nós disséssemos: não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Para cada um de nós tem uma cruz, tem um cálice. E como o Senhor Jesus disse a Pedro, Ele está dizendo para ti e para mim: abaixa essa tua espada, abaixa esse teu furor, abaixa essa tua falta de fé, abaixa essa tua carnalidade. Te foi permitido me negar várias vezes, mas é hora de abaixar isso e me aceitar totalmente. Me adorar, adorar o Cristo, adorar o Filho, adorar o Pai, se entregar totalmente para que sejamos salvos, para que subamos com a luz do Cristo. Diga para si mesmo: prefiro morrer para esse mundo do que perder a vida eterna. Considere, então, ser bom aos olhos do Senhor. Pense nisso, que o Espírito Santo vai te mostrar que algo falta ainda. Observe, por exemplo, os que ignoram totalmente o Senhor e praticam a maldade. Um exemplo em que lemos Abacuque 2, versículos 9 ao 14, e observamos os que buscam para si, buscam prazer, a riqueza, às custas dos outros. Ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Então aqui, ai daquele que conquista as coisas criminosamente, bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto e se livrar do mal, quer dizer, se livrar de calamidades, de adversidades, da fome. Então, ele quer tudo para si, mas ele cobiça os bens, ele rouba, mata. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Aquele que faz isso acha que está lá num ninho alto se protegendo, ele está pecando, ele está fazendo tudo contra a própria alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Abacuque 2,11 diz o seguinte: todos aqueles que roubam, matam, todos aqueles que fazem as coisas só porque querem, pegam as coisas do mundo sem pensar no semelhante, lá no ninho alto deles, lá no lugar onde eles constroem as coisas, a palavra está dizendo que a pedra clamará da parede. Você imagina uma parede numa casa e está lá bebendo o uísque, a bebida dele, cheio de mulheres, cheio de prazeres. E ele, por algum momento, vai olhar as coisas que ele tem, até um tijolo na parede, ele vai lembrar: puxa, é bonita essa construção. E aí vai vir na consciência: mas isso eu consegui roubando o meu semelhante. A consciência dele vai acusá-lo. E a trave lhe responderá do madeiramento. Olha só. Então, imagina até uma casa de madeira, tiver uma trave ali, uma viga, qualquer detalhe, uma estátua, uma mesa, seja o que for. Tudo que ele conseguiu roubando vai acusar a consciência dele. O próprio conforto que ele construiu, no final, vai ser uma gaiola de prazer e de dor. Uma gaiola já anunciando o castigo que virá. Não terá paz. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Olha só, funda, constrói a cidade já em cima do fundamento da iniquidade. A cidade, por um tempo, parece bonita em cima, as coisas que ele construiu, mas a base daquilo ali foi a iniquidade, foi o mal. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Não vem do Senhor o desejo de que nós sejamos escravos, nos cansando, trabalhando
para o básico, para o fogo. Não vem isso do Senhor. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, Abacuque 2,14 finaliza dizendo o que vai acontecer. A terra será revestida da glória do Senhor. Tudo isso vai ser julgado. Tudo isso vai ser limpo. Tudo isso vai ser excluído. Quem é santo, santifique-se ainda. Porque quando vier o santo dos santos, só serão aceitos aqueles que são santos. Abacuque 2, versículos 18 ao 20, que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é a imagem de fundição que ensina a mentira. Então, que aproveita essas construções se tornaram como imagens de idolatria. O homem desesperadamente procurando construir, procurando essas coisas, o prazer e tudo. E essas coisas que ele construiu lhe trazem uma falsa confiança. São ídolos da mentira, porque não levam para a salvação, vai tudo ficar aqui. Ai daquele que diz ao pau, acorda. Olha o que estão fazendo aí, ó. Estão criando robôs e dando vida para os robôs, né? Ai daquele que diz ao pau, acorda. Esses robôs não passam de pau. E a pedra muda, desperta. Estão dizendo que esses robôs têm vida própria, não tem vida nada. São sequências matemáticas e lógicas. Pode isso ensinar alguma coisa? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. A pedra muda, o homem vai lá e diz, desperta. E aí tem pedras que são joias cobertas de ouro e de prata, mas dentro dela não tem espírito, não tem vida. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Não é o que a terra está fazendo, né? A terra deu as costas para o Senhor e está num blá blá blá, num fuzuê, numa busca por uma vida que é temporária e incompleta. Tudo isso aqui, por mais bonito que pareça, por mais prazeroso que seja, porque bonito não é, é bonito aos olhos do pecado. Prazeroso é, porque o prazer não é o pecado. O pecado é buscar esse prazer agora que não é a hora. Tudo isso são trevas. João 12, 44 ao 46. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O Senhor Jesus é a luz do mundo, mas o entendimento é que Ele é a luz que veio ao mundo. Não é a luz que procede do mundo. Para que todo aquele que creia no Senhor Jesus não permaneça nessas trevas, nessa luz falsa do mundo, mas saia desse mundo e vá para a luz verdadeira, que é Cristo Jesus. Muitos estão vendo, mas não querem crer. De fato, creem, mas querem ignorar. Vejam como é profundo. Estão vendo, mas não querem crer. Sabem que é verdade. A Bíblia diz que as almas sabem o que estão fazendo. E querem ignorar, vão ignorar até onde puderem. Mas o tempo está passando. Tem pessoas que não querem crer. Eu passei por isso. Porque quando diz assim, olha, se eu não creio, isso aí é um movimento da alma, a alma fugindo. Crer existe nesta palavra um significado muito mais profundo do que a forma como ela é utilizada. A forma como ela é utilizada é assim, mas se eu não creio, não tem culpa, eu não creio. Então não tem culpa, ora, se eu não creio, que culpa que eu vou ter? É a minha fé, tu tem a tua fé. E a palavra nos deixa bem claro que todas as almas têm conhecimento, sabem da existência do Senhor Deus e seu Filho Jesus.
Tem pessoas que não querem crer. Eu passei por isso. Porque quando desceu aquele anjo, eu passei 1 ano em parafuso e tô até hoje com essa sensação assim, muito forte. Quando o Senhor Jesus estava na face da terra, as pessoas viram ele ressuscitar outras pessoas, viram curar, viram fazer milagres e não creram. Ué, mas como não creram? Aí dá pra gente entender o que eu quero dizer para vocês. Não tem como não crer se ver ressuscitar o outro, poder de dar vida. Não tem como não crer, mas ele viu e não creu. E agora? Significa que crer tem um significado muito mais profundo. Você escolhe crer ou não crer. Crer tem um significado mais para acreditar, depositar a tua fé, ir com ele. Eu vou com este. Quando eu acredito num banco, eu coloco dinheiro no banco, é porque eu vou com este banco, eu acredito mais nesse banco. Eu gosto mais de trabalhar com esse banco. Da mesma forma, crer neste ou naquele é acreditar neste ou naquele, é seguir. Crer tem mais a ver com seguir, com escolher. Tem pessoas que mesmo vendo não quiseram crer. Eu fiquei tão assustado que eu agi como se eu não quisesse crer. Eu passei 1 ano mais ou menos tentando me achar. Nem dá para explicar aqui o que aconteceu comigo. E isso nós vemos em João 8, os versículos 12 em diante. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Começou. O Senhor, ele ficava lá, pregando lá no templo e tudo, falando abertamente. E os fariseus ainda não acreditavam. Não acreditavam nos testemunhos do povo que apareciam lá para dar testemunho. Não acreditavam no que viam, no que ouviam, não analisavam. O que o Senhor Jesus falava estava em consonância com as Escrituras. Tudo se cumprindo. E aí então nós vemos o que acontece. No versículo 15, o Senhor Jesus novamente é incisivo. Ele diz: Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Aqui o Senhor está dizendo que ele não julga enquanto ele estiver dentro desse tempo, o tempo da graça, né? Então, quando ele estava na terra, e agora nós estamos também na terra, enquanto existir o tempo da graça, nós não estamos sendo julgados. Há salvação para quem quiser. Mas depois... E aí segue o texto, e eles continuam, os fariseus continuam naquele pensamento mecânico. Eles querem ver prova, eles querem ver uma lógica, eles querem ver um encaixe. Mas aconteceu com eles o que aconteceu comigo quando desceu aquele anjo. Porque a gente se justifica, a alma sabe. Isso é comunicação espiritual. A alma sabe tudo. Mas a alma, ela quer fugir desse compromisso. Ela quer se justificar. Então a alma começa dizendo, no seu próprio idioma: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Verdade. Para quem estuda as Escrituras, ou hoje lê a Bíblia Sagrada, verdade. Só que observe que o Senhor, ele não coloca detalhes de uma forma mecânica, de uma forma lógica, tintim por tintim, um manual de um carro, como que vai funcionar. Não, ele diz a verdade. Com toda a autoridade e simplicidade, porque ele sabe que eles já não aceitaram. É na alma. Por que nós sabemos que eles não aceitaram? Eu passei por isso. Porque eles viram o Senhor Jesus realizando milagres. Eu vi um anjo e agi quase assim. Fiquei por 1 ano. No primeiro dia eu deveria me curvar para o meu Deus, nosso Deus. Ao voltar para o hotel, clamar por perdão. Aquele anjo veio para me corrigir.
Não, eu passei um ano em parafuso, cheguei a pecar depois. Então eu que já era cristão estava procurando lógica, coisas que eu não vou poder responder jamais para vocês. Por que eu? Por que veio um anjo para mim? Para vocês o sinal é claro. E para mim também é que é o final dos tempos, os próximos anos. E naquela época também eles viram o Senhor Jesus trabalhando, realizando milagres e não creram. A lógica foi quebrada, a própria lógica mais simples foi quebrada. Quem viu deveria crer na mesma hora. Ele é o Filho. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é o Verbo, ele é o Salvador, é Jesus, o Cristo, Messias, Emanuel. Mas não creram. Então, bem claro que crer não é... Aquele que diz que não crê, não se isenta da culpa. Não tem nada a ver. Essa palavra significa muito mais. Então, observe que o Senhor Jesus estava lá. Observe de fora, de forma imparcial. Eles viram os milagres. Já era para dizer, nós cremos, tu és o Filho de Deus, como muitos fizeram. Mas eles simplesmente, a maior prova foram os fatos, os acontecimentos, as maiores provas. Eles ainda vêm querer lógica, querer explicações do próprio Deus. Quer dizer, o próprio Deus que fez tudo, mostrou na frente deles milagres. O povo inteiro aparecia dando testemunho do que acontecia. E mesmo assim eles vieram tirar satisfação. É o que aconteceu. Foram muitos milagres. O Senhor, diariamente, em seu ministério, realizou milagres. É o que aconteceu. E eu sei disso também pela Bíblia e aconteceu comigo, porque aconteceu comigo. Só que eu não neguei a Cristo. Não, eu fiquei como se tivesse negado. Ah, misericórdia. Ainda bem que o Senhor Deus me deu anos depois para eu me acertar. Então vejam, irmãos, que nós fomos escolhidos porque aqueles que não recebem a Cristo, não é que não creram, não é que não entenderam, é que já receberam. O Senhor mostra, é interesse do Senhor que todos saibam que Ele é o Senhor. Quando vem o convite no idioma, no português, no inglês, no hebraico, aramaico, quando vem um convite, quando a pessoa vem falando em francês, alemão, espiritualmente esta pessoa já foi chamada. Já foi chamada. Por isso que o Senhor Jesus, ele é direto, ele é incisivo. Ele é muito direto. E vejam no versículo 23, o que ele diz. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Já começa assim. Ó, vocês são de baixo. Ele já sabe que alguns são de baixo, nunca vão aceitar. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vocês estão vendo, irmãos? É uma entrega. Quem é cristão por A mais B, eu conto o meu testemunho do anjo. Mas quem é cristão por A mais B, recebeu alguma coisa, algo dentro de si, que é o Espírito Santo, alguém. Não deixa de existir. Agora, aqueles que ficam, olha, debatendo a Bíblia, não encaixa esse texto com aquele, os céticos, os outros que perdem tempo para falar mal dos cristãos, e assim vai. É o movimento da alma que está buscando uma desculpa para se esquivar, para fugir desse Deus que virá. Para esses, o Senhor Deus já disse, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Já separou o joio do trigo. Por isso vos diz que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Estão vendo que o Senhor não dá um manual técnico, como se fosse uma máquina. Não é nada técnico, é fé.
E todos nós que estamos em Cristo, já é chegada a hora de se entregar totalmente. Se entregar totalmente, porque nós já cremos, nós já sabemos. Nós já sabemos, já recebemos. Aquele que não desiste é porque recebeu algo, ele sabe. Somente com a presença do Espírito Santo para saber que Jesus é o Filho de Deus. É hora de se entregar totalmente, porque o Cristo diz que se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqui as traduções erram muito. Eu penso que aqui o eu sou teria que ser com letra maiúscula, porque ele, penso eu, o Senhor está se referindo ao nome sagrado do Pai. Eu sou. Ele quer dizer mais uma vez que ele, que é o Filho, e o Pai são um. E aí segue, versículo 25 em diante, seguem perguntando, e o Senhor mostrando e falando e explicando, mas para muitos não adianta. Porque eles estão dentro daquela casca e não querem sair daquela casca. A casca da carne, né? Por isso que o Senhor diz que o grão, a semente, tem que morrer para dar fruto. Olha aí, irmãos. Observem bem esse exemplo. Aqueles que ficam com essas questões humanas, com essas questões que o mundo ensina, essa forma de pensar que o mundo ensina, não conseguem receber a Cristo. Cristo ali disse, eu me retiro. E ele se retirou. E os que pensam assim buscarão e morrerão no pecado. Porque para onde o Senhor foi, eles não poderão ir. Porque não conhecem o Filho, não conhecem o Pai. Ficavam nessas questões dizendo, será que ele vai suicidar-se? Pois diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então Cristo responde, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Olha aí, irmãos, o Senhor dizendo que nós não podemos mais ser debaixo das questões do mundo. Nós temos que nascer da água do Espírito, glorificar, regozijar, dar glória, se alegrar que está chegando a hora. Olhar para frente, olhar para cima, porque Cristo é de cima. Não ser mais desse mundo, porque Cristo não é desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não crermos 100% em Cristo, que Ele e o Pai são Ele é o Criador, se não crermos, morreremos em nossos pecados, irmãos. É perder aquilo que nem ganhamos. É perder a salvação, perder a vida eterna. A vida eterna tu pode perder sim, mas a salvação não. Por tua livre e espontânea vontade, pela tua dúvida, se a tua alma está buscando as questões do mundo, tu vai morrer nos teus pecados. Se tu está tentando salvar a tua vida, tu vai morrer nos teus pecados, na tua falta de fé no Cristo Jesus. Toda a palavra se completa. Ainda em Abacuque nós aprendemos aqui a glorificar o Senhor. Olha aqui o que nós lemos em parte da oração do profeta Abacuque. Abacuque 3, versículos 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, levadas, mortas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor, Deus da minha salvação. Glórias a Deus, irmãos. No vale tem que pensar isso. Ainda que não floresça a figueira, ainda que não tenha fruto, ainda que seja o vale de morte, tem que lembrar do plano do Senhor e se alegrar no Senhor, exultar no Deus da tua salvação. Tem que mostrar para o Senhor Deus que tu crê nele. Quando nós vemos todas as coisas do mundo, é muito fácil. Para aquele que crê realmente,
dizer: prefiro morrer do que perder a vida. Ou seja, prefiro morrer, não aceito nada disso, essas propostas, essas riquezas. Prefiro morrer do que perder a vida eterna. É muito fácil para o cristão verdadeiro fazer isso, que já é impossível para aquele que é do mundo. O que é do mundo vai dizer um jeitinho: ele está me pagando, então vou fazer, não vai dar nada, não tem problema. Todas as coisas que o mundo oferece. Para o cristão já é fácil negar isso. Agora, para muitos cristãos é difícil, no vale, negar o vale. Como que eu vou negar o vale se eu estou no vale? Como que eu vou ignorar isso? A palavra diz: nega a si próprio. Toma a tua cruz, faz o que pode e segue a Cristo. Vai glorificando no vale. Porque se tu tem fé nesse Senhor, tu sabe que tu é embaixador de Cristo. Sabe que a tua pátria não é aqui. E sabe da dimensão do quão grande é o que o seu Deus fez por ti. Aquele que é milionário, vocês nunca viram, tem milionário que faz isso. Aquele que é milionário não se preocupa com nada. Tem milionário que de tão rico ele tem o hábito de uma vez por ano sair de casa e passar. Eu não me lembro, isso está no YouTube. Passar uma semana ou um mês fora de casa. Aí mostra a reportagem. Mas o que ele faz? Ele é milionário, ele tem dinheiro para tudo. Uma vez por ano ele vai passar uma semana, um mês, não sei, fora de casa como um mendigo. E a mulher dele diz assim: ele faz isso todos os anos. Eu fico preocupada. Então ele sai de casa com uma mochilinha pequena, sem $1 no bolso. O cara é milionário, sai da mansão dele e faz isso. Tá certo que isso é errado fazer. Mas veja o que ele faz. Então ele pega aquela mochilinha, pega trem, pede carona, vai longe, se alimenta como se fosse um mendigo. Ele faz isso por prazer, só para mostrar que consegue. E aí, na calma dele, de saber que ele é milionário, ele sabe que tem tudo. Ele sabe que a qualquer momento ele pode fazer uma ligação a cobrar e vai vir um mordomo de helicóptero lá e vai tirar ele lá de uma rua. Nessa paz, nessa certeza de saber que ele tem tudo, por prazer ele passa por necessidade alguns dias, todos os anos. E volta para casa imundo e tudo. E quando ele volta para casa, ele sente aquele imenso prazer de ter tudo de novo. Isso é um exemplo que nós não devemos fazer aqui. Mas é um exemplo de como nós devemos nos sentir, porque realmente nós somos mais ricos do que aquele milionário. Nós já herdamos o reino. Nós já temos a vida eterna e abundante. Nós temos que glorificar o Pai e glorificar o Filho. Temos que adorar o nosso Senhor. Nós temos que seguir com Cristo nessa entrega para Cristo e não para o mundo. Não podemos cair no laço do maligno em que os primeiros cristãos venceram, não aceitam maracutaia, não aceitam as coisas do mundo, não aceitam o prazer que vem às custas dos outros, preferem viver pobres. Essa é a primeira pegada do maligno. Oferecer prazer. Depois, então, o maligno coloca o cristão no vale. E quando um cristão reclama, ou se não reclama, sofre, mas não glorifica o Pai. Sofrer vai sofrer, mas não glorifica o Pai, não glorifica o Filho. Não adora. Não sente a alegria de estar naquele vale, não porque está no vale, mas porque a palavra está se cumprindo, porque está salvo. Porque está salva o irmão, a irmã. Então está caindo no laço do maligno de novo. Está deixando de glorificar. É isso que o Senhor Deus nos ensina em toda a palavra. Adoração exclusiva, entrega total. João 20, 26 ao 29. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé.
Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé precisou ver o Senhor depois de morrer e passar pela ressurreição. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu estive na presença de um anjo do Senhor e agi como aquele que viu e não creu. Não estou tentando provar nada, acredite quem quiser acreditar, mas acredite na Bíblia. Foi assim com aqueles que viram o Senhor Jesus, muitos não creram. Por isso, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu vi e agi por um bom tempo como se não cresce, aflito, para a direita, para a esquerda, tentando entender porque eu não vou poder dar esse testemunho, também não me pediu para dar esse testemunho, foi para mim. E hoje eu entendo, irmãos, é uma entrega. Existem pessoas que nem vendo crerão, eu passei quase por isso, nem vendo, eu deveria imediatamente me render e buscar o Senhor para cessar o meu sofrimento, me entregar. Se eu tenho que sofrer, estou sofrendo, vou padecer com Cristo, diz a palavra. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se nós entendermos essa palavra, que versículo após versículo derrama riquezas nas nossas almas, nós vamos muito além das ruas de ouro e de cristal. Muito além. Ué, mas a palavra não é essa, ruas de ouro e de cristal? A palavra é muito mais do que isso. É vida eterna e abundante, a começar pelas ruas de ouro e de cristal. Se nós realmente bebermos dessa palavra de salvação, todo o nosso mimimi, toda a nossa vida que não é mimimi, eu volto a dizer, é a nossa vida, eu não desprezo a vida nem de uma senhorinha simples, lavando a roupa, mas todos perante o Senhor Deus são como que nada, como que pó. Nossa vida aqui na terra é tão curta. Se nós bebermos dessa palavra, nos entregarmos totalmente sem reservas, nós poderemos entender cada vez mais o que diz aqui. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A verdadeira sabedoria vem do temor a Deus, vem do conhecer a Deus. A verdadeira riqueza vem de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Como que nós poderíamos saber o que o Senhor Deus pensa agora, senão aquilo que Ele nos diz, que os pensamentos do Senhor são bons a nosso respeito. Quão insondáveis são os seus juízos, isso significa que a misericórdia, o amor sem limite do nosso Senhor vai além da nossa compreensão. O Senhor Deus não vem pisar e não vem
fazer olho por olho. Não, nós jamais poderíamos sequer nos achegarmos a esse Senhor. Ele, sabendo que nós somos tão pequenos, quão insondáveis são os seus juízos. Nós vamos ver pessoas salvas lá em cima que jamais imaginamos que estariam salvas. E outras condenadas que de forma alguma pensaríamos que uma pessoa assim poderia ser condenada. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos, a forma de agir do Senhor, nós não podemos querer botar a mão nisso. Querer fazer como a gente faz no mundo. Eu quero isso, eu quero, é tudo meu, eu vou conseguir, eu sou tal, eu consigo. Não podemos, muito menos ter uma atitude assim para com o Senhor que nos diz, te entrega. A hora é agora. Não tenta sondar o juízo do Senhor Deus. Não tenta sondar os caminhos que o Senhor Deus estabeleceu para ti. Não tenta esquadrinhar. Não tenta saber além do que o Senhor Deus determinou, dizendo, a cada dia basta o seu mal. Não temas. Não tenta diminuir a tua fé, que deveria ser de adoração constante, de regozijo, de alegria em Cristo. Porque, de fato, quão insondáveis são os juízos do Senhor. Não tenta buscar a tua condenação ou a tua salvação no mundo ou no teu entendimento. Não, é a entrega para Cristo e pronto, quem crê está salvo. Porque tu não vai sondar os juízos do Senhor Deus. Por isso não julga ninguém, não ataca ninguém, ama os inimigos e te entrega para Cristo e pronto, está salvo. Alegria no vale é Cristo. Simples. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem que disse algo para o Senhor fazer do jeito que ele faz? Ele é o Senhor. Ele é o Criador, o Eterno. Ele nos enviou o próprio Filho, e tudo que nós temos que perceber é que estamos numa fria, numa cilada. E que temos o Salvador, simples assim, e que em breve habitaremos a glória. Simples. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Ninguém. Ninguém. O que o Senhor Deus faz, ele faz por prazer. Então ele, sendo Deus perfeito, faz com perfeição. Não podemos sondar os juízos do Senhor, como que ele faz, como que ele determina, quais são os caminhos. Sabemos que ele julga, mas não podemos saber como ele julga. Sabemos qual é o comportamento que nós temos que ter para não recebermos esse julgamento. Mas os seus juízos são insondáveis. Temos que ter essa entrega total justamente por isso, porque Ele pode julgar, Ele compreende a dimensão da tua alma que peca de tais maneiras que tu sequer pode imaginar. Então, no exemplo que eu coloquei no vale, deixar de adorar, deixar de sentir que tem o Salvador, é o mesmo que abandonar a fé no Cristo Jesus. Tem que sentir esse regozijo no vale. Paulo e Silas lá glorificaram o Senhor Deus na prisão. Ah, é bonito, né? Volto a lembrar. Nós todos estamos como que numa prisão. Temos que glorificar o Senhor. Ah, e queremos que imediatamente as grades se abram, né? As correntes se rompam. E pela eternidade, esse momento que a gente vive aqui é mesmo que imediatamente, em breve, todas as correntes serão quebradas. E a porta que é Cristo estará aberta para nós entrarmos na glória. Mas isso é só para aqueles que são como Paulo e Silas. Somente para aqueles que têm uma decisão firme de dizer, prefiro morrer para esse mundo do que perder a vida eterna. Prefiro negar a mim mesmo, não aceito nem os prazeres que vêm para tirar minha fé, e nem a dor que vem para tirar minha fé. Porque tudo que o mundo te oferece é para tirar tua fé em Cristo.
Ó profundidade das riquezas que vem do conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos ao Senhor Deus, buscamos cada vez mais, o Senhor Deus se deixa conhecer. É o propósito dele, ele veio não para se exibir como um ídolo que é vazio e só tem imagem externa, não. Ele veio porque ele é o eterno. Ele é a fonte de todas as riquezas. Por isso, ó profundidade das riquezas. Porque aquele que busca a face do Senhor Deus, é o propósito do Senhor Deus se revelar. Ele sendo amplo, dinâmico, eternamente rico, a fonte de toda a vida, de toda a riqueza, ele veio por prazer derramar a vida eterna sobre nós. Cristo disse que a glória que ele recebeu, ele entregou para nós. Estamos selados nas mãos do Cristo para recebermos esta glória, que é eterna. Mas aqui nós não vemos como isso está acontecendo, senão pela palavra. Se olharmos para o mundo, nós vamos ficar assim, como que perdidos, pedindo, chorando, tristes. Tudo isso tem um momento certo, vai acontecendo, mas junto com isso tem que regozijar, tem que adorar, porque a palavra já diz quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quão insondáveis são as coisas que o Senhor determina. Não tem como prever, não tem como saber, não tem pregação de prosperidade, porque não vai dar certo. Já deu certo, já estamos salvos e temos que passar pelo que tivermos que passar. Isso é adoração, isso é entrega total, isso é glorificar a Cristo. Isso é a verdadeira adoração. É não colocar palavras na boca do Senhor, é dizer, o Senhor Deus vai fazer o que Ele vai fazer e para mim também. Glórias a Deus, Ele é meu Pai, eu sou filho, Ele sabe o que eu preciso e o que acontecer é glórias a Deus. Irmãos, eu falo rápido assim porque é a verdade, irmãos. Antes que eu tenha medo de alguma coisa, eu falo porque é a verdade. Eu mesmo vi e conversei com um anjo. Eu mesmo fugi disso. Fugi porque ele veio para quebrar tudo, para dizer, olha, essa tua vida aí, abandona, nega. É o que diz a palavra. Agora nós estamos na carne, vendo esse vale, vendo tudo isso, e só o que falta é receber esse mal do maligno e não receber o mal de Deus. Quando nós recebemos como vindo da parte do Senhor Deus, como Cristo recebeu, dizendo a Pilatos que ele só tinha poder porque foi concedido de cima, quando nós sabemos que tudo vem porque o Senhor Deus permitiu. Então nós glorificamos ao Pai, porque Ele sabe que faz. Ó profundidade das riquezas. Ah, mas estou perdendo tudo. É riqueza, criatura. Isso é para te aprender a glorificar o Pai, glorificar o Filho. Adora o Pai, adora o Filho. Para que tu recebas do Pai a paternidade, para que tu sejas salvo, para que tu sejas salva em Cristo Jesus. Quem tem o Filho tem o Pai. Oh, glórias a Deus! Quanto mais a gente busca isso, mais o Espírito Santo derrama sobre ti as riquezas do nosso Senhor. Entendimento com palavras inefáveis que tu começa a buscar versículos, começa a ler, começa a sentir essa riqueza e tu passa a ser a luz acesa em cima da mesa, a candeia com a palavra do Senhor Jesus, iluminando no meio das trevas. E o mundo sempre vai pensar, vão apagar essa lâmpada logo, logo, e apagam mesmo. Perseguição aos cristãos, o mundo do jeito que está, mas não apagam a palavra, não apagam a lâmpada coisa nenhuma. Aquele que glorifica o Pai, glorifica o Filho, aquele que sabe, por toda essa palavra maravilhosa, sabe que está no plano do Senhor Deus, sabe que o Senhor Deus permitiu que a tua lâmpada se acendesse aqui e apagasse ali. Sabe o dia que tu aceitaste a Cristo e o dia que tu vais morrer.
É o Verbo, ele sabe tudo. Tem um tempo que são dias, meses ou anos, não se sabe até quando. Inescrutáveis são os caminhos do Senhor. Ele o sabe. Agora, se o cristão, dentro desse tempo, não quer mostrar a sua lâmpada, não quer brilhar como filho do Pai das luzes, não quer ser luz, pois Deus é o Pai das luzes. O Senhor Deus quer que tu seja filho, filha dele, com legitimidade. Se este filho não brilha como um filho de Deus, não o glorifica, porque Cristo glorificou do início ao fim, mesmo naquela dor, naquele sofrimento. Se um filho não quer ser filho, então não adianta. Mas quando um filho entende que já é filho, entende que por toda essa palavra, o Senhor Deus preparou tudo isso para que nascesse da água e do Espírito, para que deixasse de ser menino na fé, para que finalmente saísse da posição de semente, saísse da sua casca e despertasse para a eternidade. O Cristo disse, aquele que beber dessa palavra, que entender essa palavra, vai saltar para a vida eterna, de tanta vida, vai sair dele vida eterna. Ó profundidade das riquezas, que vem do conhecimento do Senhor Deus. Por isso a salvação vem do conhecimento do Senhor Deus. A salvação é conhecer o Pai e conhecer o Filho. Simples assim. Porque aquele que sabe quem é o seu papai, o papai sabe que aquele é filho. É uma relação recíproca. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ele fez com prazer, veio dele. Tudo foi determinado por ele. Aceitemos com alegria. Glorifiquemos a Deus para que ele saiba que nós aceitamos o propósito dele. Porque lá na glória ninguém vai reclamar. Mas façam por merecer agora, glorificando o Pai, glorificando o Filho. Glórias a Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos.